Bom dia a todos, a paz de Cristo Jesus. Nós vamos ter aqui uma breve reflexão, uma breve palavra, à medida que as pessoas forem entrando aí, nós vamos comentando o nosso assunto. Então nós vamos falar hoje e o nosso tema é verdades que a igreja atual não pode esquecer. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de esquecer, entendeu? E eu quero abordar. É um tema muito atual mesmo. E eu quero falar, e eu quero me basear aqui no capítulo 6 de Apocalipse, certo? No capítulo 6, nós vamos ver aqui algo importante e algo impressionante. Versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos 7 selos, olhei, e eis que vi um dos 4 animais que me dizia, como voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro nós vamos entender que esse cavalo branco e esse cavaleiro do cavalo branco não é o Messias, não é Jesus, não é o Cristo, é o anticristo. E muitos perguntam, por que será, entendeu, que não é o Cristo? Por que será que é o anticristo, se a Bíblia diz que ele vem vencendo e para vencer? Onde Satanás pode vir vencendo e para vencer? Sim, exatamente nos dias finais da igreja na terra, Satanás terá essa permissão. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam nos dias atuais é o seguinte. Primeiro nós vamos entender que o espírito do anticristo já está na terra. O apóstolo João escreveu e disse, filhinhos, entendeu? Já é a última hora. É já a última hora. E ele diz também que o espírito do anticristo já está na terra. Existe apenas algo que o detém, esse espírito do anticristo. Ok? Nós vamos entender primeiro que esse espírito do anticristo que está na terra, ele vai nos chamar para um confronto social e ideológico, e a igreja não está entendendo. Já está acontecendo esse confronto social e ideológico, o mundo nos chama para uma briga e nós saímos nessa briga física, carnal, ideológica, nessa briga sociológica. Estratégia do inimigo para afetar a igreja, que a igreja ela de alguma forma, ela enfrente. Como assim, pastor Elias? O mundo nos provoca para que a gente vá para o confronto. A arma da igreja nunca foi o confronto. A arma da igreja sempre foi a oração, a leitura da Bíblia, a pregação do Evangelho. As nossas armas sempre foram armas espirituais. Ultimamente, nós temos observado que muitos têm se utilizado das armas do confronto. O mundo nos provoca e nós vamos para o confronto. Porque no confronto, nós vamos tudo para a vala comum, vamos se tornar iguais. E muitos não percebem hoje, o diálogo do anticristo é nos chamar de intolerantes. Intolerantes. A bandeira do cristianismo sempre foi o amor. E eles querem pregar em nós uma peça chamada intolerância. Certo? Outra estratégia do anticristo, além de nos chamar para o confronto, é a profanação do sagrado, ou seja, profanar tudo que é sagrado. Foi sagrado, vai profanando. Por quê? Para que a geração que está vindo, as gerações futuras, não tenha nenhum respeito por aquilo que é sagrado. Isso é uma estratégia do anticristo, do espírito do anticristo que está na terra, e por incrível que pareça, não dá para vencer isso
no confronto. A igreja sempre venceu com as armas espirituais. Só que muitos não estão mais entendendo isso. Então nos chama, nos desafiam na profanação do sagrado. A ordem agora é profane. Tudo que for sagrado, tudo que se referir à moral, tudo que se referir à ética, tudo que se referir à integridade, à família, profane. Ou seja, essa é a tática do anticristo. O que a igreja não tem percebido é que essa tática não é a tática do ser humano, não é simplesmente um grupo social. Há uma mecânica espiritual por trás, há uma ação diabólica e maligna por trás e há o espírito do anticristo por trás. E a igreja atual não tem sabido, ou seja, não tem entendido e por isso não tem agido da forma correta. Ok? Outra tática do espírito do anticristo que já está na terra é a banalização da fé, ou seja, com a prática da profanação do sagrado, então nós vamos banalizar a fé, a banalização total da fé. Essa é a estratégia. E a igreja atual não tem entendido que esse confronto não se trava apenas no campo da ideologia, da sociologia, do confronto, do enfrentamento, e nem tanto das leis, entendeu? A igreja sobreviveu em meio a leis contrárias, contraditórias e perseguições. Mas enquanto a igreja agiu no campo espiritual, entendendo o que diz a Bíblia, a igreja sempre foi vitoriosa. Sempre foi vitoriosa. Então, a prática do anticristo, como eu estou falando agora, do espírito do anticristo, é confrontar a igreja, trazer a igreja para o seu terreno, para o campo ideológico, para o campo das ideias, para o campo do confronto, para tentar derrotar a igreja na vala comum, para nos chamar de intolerantes, para dizer que não temos amor, que não amamos o próximo, que odiamos os gays, que odiamos as prostitutas. Essa é a estratégia e a igreja não está entendendo. É hora de entender. A profanação do sagrado, como já falei, tem como objetivo tirar toda apreciação da população, todo respeito a tudo que é imagem sagrada de Cristo, Jesus, Deus, Senhor. Muitos não estão entendendo, eu vou chegar já lá, no carnaval, vou chegar já lá, entendeu? Não tem entendido. E para chegar à banalização da fé. O que é a banalização da fé? É quando a fé não é nada mais. Então a estratégia é difame os cristãos, difame pastores, e muitos crentes vão nessa. Ele não sabe que estão atendendo uma agenda do anticristo. Entendeu? É difamar. Para quê? Para que a sociedade chegue a uma conclusão que pastor não presta, que líder religioso não presta, que padres só prestam para pedofilia, só fazem pedofilia, pastores só roubam. É trazer para a profanação. E muitos crentes têm prestado serviço ao anticristo sem que o perceba, ao difamar, a compartilhar escândalos, porque a estratégia é essa, banalize, joga tudo na vala comum, não terá respeito mais por pastores, por líderes, e logo tudo que eles vão falar é inútil. E se tudo que eles vão falar é inútil, a Bíblia deles também vai ser inútil. Não quer dizer nada, entendeu? Não quer dizer nada. Os códigos deles, os códigos de ética, de moral, também não vai significar nada, entendeu? Então isso é muito complicado. Essa é a estratégia do anticristo, que ninguém vê ele, vê as pessoas. Entendeu? Por exemplo, agora, no carnaval, certo, colocaram um Cristo negro, nenhum problema, até aí nenhum problema, entendeu? Colocaram o Cristo como um favelado, até aí nenhum problema, depende da intenção do que se faz, entendeu? O problema é a profanação, porque a ideia deles é profanar a imagem de Cristo. Um favelado, cabelo pintado de vermelho,
logo ali simboliza alguém da favela, alguém drogado, alguém que se envolve. Então a ideia é profanar. Profanar é destruir a imagem sacra do Cristo. Entendeu? Ah, é uma mulher, Cristo como uma mulher negra. Bom, ninguém vai se opor, não. Negra, não, você é racista. Uma mulher, não, você sei lá o quê, é contra as mulheres, você é misógino, é não sei o que lá. Porque, na verdade, por detrás de tudo isso está uma profanação. É profanar o sagrado. Nos chamar para a vala comum da briga e nos confrontar. Mas o problema todo é que a igreja atual, ela está deflagrando, se corrompendo, perdendo o foco, perdendo a visão, entendeu? Isso é a verdade, é a Bíblia se cumprindo, entendeu? A Bíblia se cumprindo. Então o que nós precisamos entender é que não vamos atender a proposta do anticristo, que é nos chamar para o confronto, jogar na vala comum, para que a gente enfrente no mano a mano, profanar o que é sagrado, estão fazendo, e banalizar a nossa fé. Agora você pode perguntar, pastor, como vamos reagir a isso? Como a igreja sempre reagiu, meus irmãos? Como foi que a igreja reagiu, a igreja primitiva? Como foi que a igreja de Cristo, logo após a era de Cristo, na era apostólica, na era dos pais da igreja, ela reagiu? Como foi? Como foi que a igreja cresceu em Roma? Entendeu? Como foi? A estratégia e a arma ainda é a mesma. As nossas armas de guerra, já disse Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. A igreja não entende mais isso, certo? Mas vamos lá. Na estratégia do anticristo, em primeiro lugar, o espírito do anticristo já está na terra. Segundo lugar, o amor de muito haveria de esfriar. Como? O aumento de pecado. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Sorrateiramente, o amor está esfriando. E esse amor que está falando aqui é o nosso ardor, é o nosso fervor, é a nossa fé, é o ágape, é o meu amor por Deus, certo? É tirar de nós todo o nosso ardor cristão, todo o nosso apego às Escrituras, todo o nosso amor à oração, toda a nossa apreciação à sã doutrina bíblica. Não estou falando de costumes, estou falando da doutrina bíblica. Então, o amor de muito esfriar é dizer, não, nós estamos no século XXI, isso não é pecado mais, isso não é pecado, isso não é pecado, isso não é pecado, isso não é pecado. Nós vamos na igreja, nós faz alguma coisa, nós cantarola alguma coisa e nós se emociona um pouco e vamos para casa. Não. Cristianismo ainda é da mesma forma, não mudou nada. Mudou as épocas, estamos numa época de tecnologia, estamos numa época evoluída, isso é muito bom e tem seus pontos negativos, mas é muito bom. Mas a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, o caminho para o céu é o mesmo, o jeito de ir para o céu é o mesmo, o sangue de Cristo é ainda o mesmo, o nome de Jesus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo. Nada mudou no âmbito espiritual. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Com isso, nós vamos ver o aumento do pecado, e o pecado entrando nos nossos templos, e nós começando a se acostumar com eles. Até porque, muitos não sabem, quando o anticristo vir, ele se manifestar, ele não vai se manifestar destruindo igrejas. O anticristo ele não vai vir destruindo a nossa fé. Ele vai vir abraçando e nos adaptando a uma fé falsa e fingida. Paulatinamente, gradativamente, já há um acomodamento das igrejas e uma aceitação. A mídia tem o seu papel de nos fazer aceitar as coisas gradativamente e a gente vai se curvando e vai profanando. À medida que a espiritualidade da igreja diminui, o poder diminui da igreja, o anticristo avança e logo, logo chegaremos ao arrebatamento da igreja. Entendeu? O aumento do pecado se deve ao esfriamento do amor. O profeta Daniel ele disse que nos finais dos tempos o saber haveria de aumentar, fala de tecnologia, da ciência, e ele disse que o amor de muitos vai esfriar. Certo? O que tem a ver a tecnologia com o esfriamento do amor? É as facilidades que nós temos hoje para o pecado.
Tudo hoje virou fofoca. Tudo hoje rede social, se fala mal de pastor, se detona líder, se compartilha miséria, escândalos. E muitos cristãos não sabem, estão prestando um serviço a Satanás e um desserviço ao reino de Deus. Agora vamos ver o seguinte. O profeta Daniel falou do aumento da ciência, né? Ele disse que nos finais dos tempos o saber aumentaria, a ciência se multiplicaria e o pecado também. Agora, rapidamente, depois eu volto para fechar falando do carnaval, viu? Os sinais estão se cumprindo. O que nós queremos mais? Queremos mais o quê? Algum sinal, alguém diz assim, não, o último sinal é o evangelho ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Queridos, o evangelho tem sido pregado, certo? Praticamente em todo mundo, entendeu? Ele tem chegado de alguma forma. Ele pode não ter chegado de forma direta, mas indiretamente ele tem chegado no mundo. Claro que eu creio que ainda há, a igreja ainda precisa pregar. Agora, eu estou achando a igreja atual tão voltada para suas atividades internas, tão voltada para investimentos internos. O nosso, não estou criticando igreja nenhuma, nem ministério de ninguém, viu? Eu estou falando de reino. Estou falando de reino. O nosso investimento está tão voltado para o pessoa física, entendeu? E quando eu falo pessoa física, eu não estou falando voltado para o pessoal físico, em missionários, em missões, não. Estou falando voltado para as coisas mais supérfluas, entendeu? Ou seja, nós temos hoje muita igreja e pouco reino. Nós temos hoje muita religião, pouco evangelho. Nós temos hoje muita liturgia e pouco cristianismo. Estamos vivendo essa época, mas é bíblico. É bíblico, estamos vivendo o cumprimento da Bíblia. Mas aí é onde o anticristo surge, debaixo da nossa barba, dentro das nossas igrejas, nos chamando para o ecumenismo que nós dizemos que não iríamos. Estamos indo sem saber, de uma forma sorrateira, nós estamos ecumenizando a nossa fé. Ok? Para quem não sabe o que é ecumenismo foi um edito católico, uma política católica de ecumenizar todas as religiões debaixo de um só setor, ou seja, reunir todos. Essa é a ideia. Até para que o anticristo venha, tem muita gente aí esperando o anticristo vir, quebrando a igreja. Não. A tática hoje é profanar a igreja e deixar a igreja cheia. Ok? A tática hoje não é fechar a igreja, é fazer com que o pecado entre nela. O anticristo é inteligente, meus irmãos. Até porque o anticristo ele vai vir querendo ser Deus, ele vai vir querendo ser aplaudido. Ele vai ter aplauso de cristãos. Vocês observam, não preciso falar muito. Falar um pouquinho sobre da peste, porque a peste ela tem sido bem presente, entendeu? Em nossos dias. Agora esse último vírus aí, o coronavírus, né? Chamado Covid-19, entendeu? Isso é uma peste que está assolando a humanidade. Cumprimento das escrituras. Então, fome, peste e guerra. Agora os sinais naturais, sinais da natureza. Terremotos, tsunamis, maremotos, catástrofes naturais. Cumprimento da palavra, meus irmãos. Isso é cumprimento. Está na Bíblia. E também os sinais espirituais, os sinais dentro da religião, que é o surgimento dos falsos profetas, o surgimento do falso culto, o surgimento dos falsos mestres, o surgimento do evangelho adulterado. Isso são sinais, vão acontecer, entendeu? Vão acontecer, mas a igreja atual precisa se acordar, entendeu? A intenção do inimigo é que a igreja feche os olhos para os sinais e não entenda. Jesus está voltando, está às portas e a igreja precisa se acordar. Precisa se acordar. As nossas armas não são carnais para enfrentarmos o mal. E aí o inimigo engana, dizendo que as nossas armas são carnais. Vamos enfrentar o inimigo com leis, lá no Senado, no Congresso. É bom, tem a sua parte, e é preciso, ok? Não sou contra. Mas não é esse o enfrentamento, o enfrentamento frontal da igreja, certo? Vamos enfrentar com sites, vamos confrontar o movimento gay, LGBT, tal. Vamos para cima, vamos para cima. O inimigo está nos chamando para o confronto. Mas o nosso confronto real não é esse. Não é esse. Quando a igreja enfrenta desse jeito,
ela termina que nem a igreja europeia, que pereceu e morreu no meio da sua caminhada. Ok? Então, os sinais da vinda de Jesus são sinais sociais, são sinais geográficos, naturais, né, da natureza, e os sinais espirituais, os sinais dentro da igreja, que esses são os mais berrantes, os escândalos, entendeu? A profanação, as adaptações do culto para atrair massas. Meus irmãos, quando o meu culto, o seu culto, a atração principal deixar de ser a pregação do evangelho, quando o meu culto, o seu culto, a atração para as pessoas deixar de ser o poder de Cristo, estamos perdidos. Estaremos perdidos. Tudo bem, todas as nossas igrejas, eu também faço, aprendi com grandes líderes a fazer programação, eventos. Isso é maravilhoso, isso também é bom, ajuda a igreja. Mas o foco principal é cristocêntrico, entendeu? É cristocêntrico, é evangelho. O que deve atrair as pessoas à minha igreja é o poder de Deus, é o evangelho, entendeu? O foco é Cristo. Ainda que eu arrume qualquer aparato, qualquer mecanismo humano, esse mecanismo tem que apontar para Cristo. Ó, nós estamos criando aqui uma programação para que vocês venham a Cristo. Aqui vocês vão ser confrontados, os vossos pecados serão confrontados e o ser humano será levado ao arrependimento. Isso é evangelho genuíno. Mas vamos entrar... Vamos falar aqui da chegada do anticristo. Eu termino falando novamente do carnaval. A chegada do anticristo, a Bíblia diz o anticristo, na verdade ele é um espírito. As pessoas dizem, não, o anticristo vai vir da Rússia, o anticristo vai vir da Europa, vai vir de Roma. O anticristo agora já tem uma teoria nova, o anticristo será islâmico e papapá. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sou tão categórico em escatologia. Em escatologia eu sou um bom aluno, entendeu? Mas o que nós temos que entender não é de onde ele vem, é como ele vem. Geograficamente, de onde ele vem, pouco importa. Não vai fazer muita diferença para a gente. Ok? Primeiro nós vamos ver que o anticristo ele vai vir com a mensagem de paz. O que é que o mundo fala de hoje? De paz. O que é que o mundo diz hoje? O mundo diz sobre paz. Paz, 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 paz. Até os órgãos, as instituições paz. Que paz é essa? É a paz do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. É a paz do anticristo, que vai sair e vai prevalecer. Eita, rapaz. Vai sair e vai prevalecer. Ele sai vencendo e para vencer. Esse cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse não é Cristo. Cristo está no capítulo 19, ok? Lê o capítulo 19, você vai ver Cristo vindo. Aqui é o que antecede a Cristo, é o anticristo, que ele vem com a falsa paz, vai enganar as pessoas, só que ele vai, o seguinte, ele vai sair vencendo e para vencer. Como assim? Ele tem uma autorização. Ele tem uma legalidade espiritual no ambiente para crescer. Entendeu? Para se expandir, para conquistar. Ele tem uma coroa, ou seja, ele vai reinar de alguma forma. Entendeu? Então, é isso que a igreja não está atenta. O que a igreja atual não pode esquecer, ou seja, não pode deixar de saber, é exatamente sobre isso. Então, o anticristo ele vem com uma mensagem de paz. E quando ele vem com a mensagem de paz, muitos cristãos vão aplaudir, entendeu? Muitos, entendeu? Vão gostar. Essa paz é falsa, entendeu? E terá uma aparência cristã. Por exemplo, vamos ver agora. Os movimentos sociais estão usando a Bíblia. O carnaval está usando o símbolo do nosso Cristo. As festas mundanas estão usando todos os nossos símbolos. E ninguém sabe. E aí nos chama para o confronto rasteiro. E nós vamos para o confronto rasteiro. Entendeu? E essa é a estratégia do inimigo. Estão usando os nossos símbolos. Qual o objetivo? Trazer uma mensagem de paz falsa. Paz na favela. Respeite o travesti, Jesus é amor. Claro, temos que respeitar. Viu? Se algum crente aí não ama um travesti, não ama uma prostituta, persegue uma pessoa, difama, tem preconceito, está erradíssimo. Nós temos que amar.
porém precisamos condenar o pecado. Condenar o pecado. Então, a mensagem é essa: não, você é intolerante. Os evangélicos são intolerantes. Se os evangélicos são intolerantes, quem é da paz? Deu para entender agora? Se os evangélicos são intolerantes, são perseguidores, de quem é a paz? Vai surgir um Cristo aí para trazer paz aí. Ele está vindo, o anticristo. Debaixo das barbas da intolerância religiosa vai surgir um Salvador pacífico. E muitos vão comer essa mensagem. Muitos vão se alimentar dessa falsa mensagem. Então, ela vai ter uma aparência cristã. Não espere o anticristo chegar aí. O anticristo vai vir para resolver economia, vai vir para trazer saúde, vai vir para trazer moradia. O anticristo vai vir, ele será um líder político aliado a um líder religioso. Primeira besta e segunda besta do Apocalipse, certo? Serão dois líderes, um religioso apoiando um político resolvendo as causas sociais. A Bíblia diz que a primeira semana do anticristo, que são 3 anos e meio, as pessoas vão adorar, dizer: quem é semelhante a ele? Quem pode fazer o que ele faz? Quantas maravilhas ele está fazendo? Que projetos maravilhosos ele está fazendo? Que coisa linda, fabulosa! Ele é o cara, ele é o homem, vamos aplaudir e vão gritar o nome desse homem, independente de qualquer coisa. Entendeu? Esse é o grande problema. Falsa aparência cristã terá o anticristo. Socialmente, ele será aceitável. Socialmente, ele será aceitável por todos. Porque quem não aspira por resoluções sociais? Quando eu falo do social, é atender aos anseios da população. Médico, saúde, casa própria, vida melhor e tal, a cesta básica para os mais pobres, ajuda para todo mundo. O anticristo ele vem tentando suplantar o anticristo. Se você quiser compartilhar essa live, compartilha. Não sou muito de pedir não, nem convido ninguém aqui, certo? Depois as pessoas ouvem. Então, o anticristo ele vai querer suplantar a nossa mensagem. Ele vai vir com um discurso de paz, de amor. Vem todo mundo, isso é amor de Deus. Vem, 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 vem. Por isso que o inimigo se prepara e o inimigo cresce nas fraquezas da igreja. Entendeu agora? É por isso que a igreja tem que ter cuidado com a sua mensagem. Nunca deixar de condenar o pecado, mas nunca deixar de amar as pessoas. Nunca profanar o seu culto, mas sempre amar o próximo. Nunca negociar sua fé, mas sempre amar o ser humano. Essa é a missão da igreja. Ok? Será socialmente aceitável o anticristo, como eu já disse, porque sua política será maravilhosa, com isso vai enganar muito. Se revelará maligno no final. Do meio para o fim, o anticristo se revelará maligno, destruidor, perseguidor, implacável contra a fé cristã, e aí onde muitos vão descobrir, certo? Não vou falar sobre o arrebatamento da igreja, em que período se dará, a igreja passará ou não pela grande tribulação. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é falar sobre verdades que a igreja precisa saber, e essas verdades incluem a chegada do anticristo. Então o anticristo ele vem, o seu espírito já está na terra. É um espírito. Na verdade, o anticristo é um espírito que quer encarnar em um homem. Ele quer repousar. Na verdade, o anticristo, Satanás, ele tem inveja de Cristo porque Lúcifer perdeu seu posto, certo? Cristo, Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, morreu por nós, nos deu a vida. E a Bíblia diz que pelo que o Pai o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E o espírito das trevas, ele quer também encarnar. Deus encarna seu filho, que é a verdade. Satanás quer encarnar a sua filha, que é a mentira. Ok? Deus encarna o seu filho, que é a luz. Satanás vai encarnar seu filho, que é as trevas. Sua filha, que é as trevas. Ok? E assim sucessivamente. Agora, vamos entrar em fase conclusória desse, até para o vídeo não ficar longo, e quando as pessoas compartilharem, algumas pessoas possam ouvir, entendeu? Desde o início.
Bom, eu vou retornar no carnaval, porque o carnaval é o palco, entendeu? É o palco aonde o anticristo oferece a sua propaganda gratuita, da sua mensagem gratuita, que parece boa, agradável, tolerância, mais amor, menos ódio. Viu como eles estão roubando o nosso discurso? Eles estão roubando o nosso discurso de paz e amor e alegria, de respeito, e estão impondo a nós um discurso de ódio e intolerância. Eles são intolerantes. Não, não, não. O Cristo está com a gente, que nós é tolerante, a gente ama, a gente perdoa todo mundo. Com os cristãos, não. Cristo surgindo aí. Ele vai se apresentar. Quando ele se apresentar, ele vai dizer, eu estou aqui, eu sou do amor mesmo. Paz e amor. Entendeu? Não, não, não. Você pode fazer sexo como você quiser. Deus é amor. Casa com quem quiser. Deus é amor. Certo? Você pode fazer o que quiser. Deus é amor. Não, homem com homem pode casar. Deus é amor. Mulher com mulher. Deus é... Olha, não seja radical. Você é maligno. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Os riscos que a igreja atual está correndo é não entender esse momento. Parte para o confronto, para quem entrou agora, depois você vai lá no começo do vídeo, viu? Você vai ver que a primeira estratégia que eu falei é nos chamar para o confronto, o embate, nos levar para a vala comum, para dar de 1-1 em nós, 0-0, dar empate é igual. E depois eles vão e dão 2-1. Não, nós somos da paz e eles são os intolerantes. E aí muitos estão indo para cima, estão mordendo a isca. Eu vou concluir, eu estou falando sobre o carnaval, no momento. E eu disse que o carnaval, eu preciso falar um pouquinho agora sobre o significado do carnaval. A palavra carnaval vem de uma palavra latina, carnivale, que te vaza a carne, que deixes a carne. Que ironia, né? A Igreja Católica foi quem instituiu, entendeu? Foi quem instituiu o carnaval, a Igreja Católica. Só que o carnaval ele foi um domingo que antecedia a quarta-feira de cinza, que ele foi criado para as pessoas se despedir da carne. Que ironia, né? Se despedir da carne, que vaza a carne. Ele tinha dois objetivos: que não comesse carne após a quarta-feira de cinza e que também fizesse penitência e abstinência, o catolicismo. Então, já que nós vamos fazer penitências e abstinências, não vamos comer carne, não vamos ter um período de santificação, então tem o domingo, que é o carnivale, despedida da carne, que tivar a carne, que não vamos fazer a vontade da carne. Então, vamos comemorar aqui a chegada da quaresma. E aí nasceu o carnaval. Isso foi até oficializado pelo Papa, o carnivale. Depois virou o carnaval, que é exatamente a festa da carne, aonde se faz todos os desejos da carne, e aonde extravasa-se a carne, e aonde Satanás reina, e o anticristo mete a cara no carnaval. Observe o seguinte, vamos concluir. Estou falando do carnaval, e eu disse que o carnaval é o palco, aonde o anticristo passa a sua mensagem na atualidade. É nas mídias, na mídia, na TV, nas novelas, a mensagem está lá explícita, certo? E o carnaval é a mesa, é o palco onde se oferece. E muitos se indignam com o que estão fazendo no carnaval. E aí eu disse no início, depois você volta o vídeo do início, a estratégia de Satanás nos chamar para o confronto, para a vala comum, para que nós venhamos fazer o embate no campo comum. É nos chamar para o conflito social ideológico, nos chamar de intolerantes, que nós não temos amor, somos radicais, entendeu? Isso aí eu vou concluir falando um pouquinho de política também, entendeu? Somos radicais, não há amor, os cristãos não têm amor, porque o anticristo vai chegar para roubar a mensagem de paz da igreja e vai se apresentar como salvador do mundo. Muitos cristãos vão estar com o anticristo porque não entenderam o evangelho. Ok? O evangelho é a verdade. A verdade dói e machuca. Nós estamos vivendo uma época aí que se você disser uma verdade, misericórdia, a mídia endoida, enlouquece, o cara falou o que ele pensa. O cara tem que ser mentiroso, irmão. O cara tem que falar de honestidade e roubar. O cara tem que falar de bem e fazer o mal. Ele tem que, entendeu? O mundo é hipócrita e a sociedade gosta da hipocrisia. Agora,
Concluo, né? Eu vou ter que concluir para não ficar com um vídeo longo. O carnaval, se vocês forem observar os desfiles da escola de samba, eu não assisto, mas fiz questão esses dias de assistir os jornais, os noticiários sobre o carnaval. O carnaval esse ano foi um palco de mensagem política, ok? E de profanação à religião. E de anunciação à chegada do anticristo. Os símbolos que são colocados lá, ele tem como ideia de profanar, falei no início, vou concluir falando, profanar a nossa fé, entendeu? Ele tem como ideia de profanar o sagrado, nos chamar para o confronto social e ideológico, profanar o sagrado e banalizar a fé. Só que eu posso banalizar a fé de uma forma aceitável, né? Eu boto uma mulher, sendo Jesus, ok. Quem é que vai ser contra uma mulher, meu irmão? Sou casado com uma mulher, filho de uma mulher. Entendeu? Então, uma mulher negra. Eu não sou racista. Você é racista? Se você for, vai se converter. Então, quem é que vai falar contra? Não, isso aqui é uma mensagem que nós estamos passando e quem estava fazendo papel de mulher é um homossexual. Deu para entender? Ok. Vamos profanar a imagem do cristianismo de forma socialmente correta, de forma socialmente aceitável de forma socialmente aceitável e de forma socialmente enfrentável, que eu não consigo enfrentar. Não. Eu vou ser contra o negro, eu vou ser contra uma mulher, entendeu? Mas a mensagem ali é LGBT. Ok? E aí você, cristão, come com as mãos aí numa boa e diz isso é lindo. Agora, o outro Cristo, que é um garoto negro da favela, ok? Eles fazem o retrato da favela no carro alegórico, entendeu? O inimigo não é tolo não, meus irmãos. É um menino do cabelo vermelho, que traz em si ali a morte dos meninos que usam drogas, que foram mortos pela polícia, a repressão policial. Ele tem uma mensagem subliminar muito bem explícita, quase não é nem subliminar, entendeu? Então o que eles querem dizer com isso? É quase aquela mensagem ali é quase um pedido de liberação às drogas. Mas quem vai ser contra? Não, os meninos estão morrendo na favela. Então nós estamos botando ele aqui dizendo que ele é Cristo. Mas o objetivo é profanar a nossa fé, certo? E banalizar a fé e profanar o sagrado. Para que as gerações futuras olhem para o Cristo, pense na prostituta, olhe para o Cristo, pense nele como um drogado, olhe para o Cristo, pense nele como um corruptor, e pronto. Daqui a 40 anos teremos apenas um Cristo simbólico, em que os católicos vão olhar e vão dizer, em que os cristãos não vivem da imagem, entendeu? Mas sempre há uma meditação naquele fato. Então, o objetivo é desconstruir a moral, a ética da nossa sociedade, dos princípios judaicos cristãos. E aqui vai uma mensagem aqui agora, se você achar que é política, problema seu. Ok? Se você achar que é política. A esquerda comprou a mensagem do anticristo. Vocês sabiam disso? A esquerda, ela comprou a mensagem do anticristo. Até porque se eu fosse... Eu entendo um pouquinho de sociologia também, viu? A gente estudou um pouquinho também. Até porque se eu fosse voltar no início da sociologia, a teoria de toda a sociologia começa com uma revolta contra os cristãos. Vou amarrar aqui só em Karl Marx. Karl Marx, ele aos 17 anos, crente, batizado na igreja, ele se revolta depois de estudar seus livros que o revolucionaram sua mente, tornando uma mente socialmente correta, segundo ele. E agora ele diz, não, que cristianismo é esse? Que não quer a justiça entre o capital e o proletariado. Então ele se revoltou contra a fé e criou aí suas teses, que até hoje é estudado nas universidades, e a gente vive aí uma utopia. Então é preciso ter muito cuidado. Pastor, o senhor é de direita? Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou cristão, ok? Aquilo que me incomoda na direita, eu repilo. Aquilo que me incomoda na esquerda, eu repilo, entendeu? Aquilo que me incomoda no centro, eu repilo, seja corrupção, profanação, pecado, o que vem para cima da minha fé é meu inimigo. Aquilo que vem para cima da minha fé
é inimigo meu. Esteja onde estiver. O que vem para denegrir a minha fé e combater a mensagem do evangelho, não tem conversa. Eu não negocio a minha fé com ninguém. Minha fé é inegociável. A sua também é? A minha fé está acima de política, de presidente. A minha fé está acima de ideologias. A minha fé é o mais alto padrão que eu tenho de cultura, de ética e de moral. Amém? Então, o que pensam os políticos e o que dizem os políticos norteia a minha fé. Então, essa mensagem de dizer que nós, cristãos, somos os intolerantes, que somos agressivos, que não amamos, é uma mensagem do anticristo. Ok? Se acorde. Porém, não estou dizendo que a igreja está correta, que se ela estivesse correta, ela não estava passando por isso. A igreja tem falhado, a igreja tem se equivocado em alguns momentos, e com isso o anticristo tem conseguido terreno. O espírito do anticristo, entenda o que eu estou dizendo, o anticristo não está assento ao poder, mas o espírito do anticristo jaz. E Jesus ele diz assim, ó, o mundo jaz no maligno. Isso é, há 2000 anos atrás. O mundo jaz, não é do maligno, é no. Há um poder que muitos nós chamamos de sistema, um sistema espiritual que controla líderes religiosos, políticas, e tudo isso vem de forma sorrateira para combater o cristianismo e destruir o cristianismo. Ok? Então, não faltará arma maligna. Eu vou concluir, eu sei que muita gente entraram agora, mas eu quero que você depois volte o vídeo para o início, compartilhe esse vídeo, não está na melhor qualidade, entendeu? Mas eu senti de fazer esse vídeo essa semana, eu nem ia gravar aqui, eu estou em casa aqui, improvisei aqui, nem fui para o meu gabinete na igreja, hoje é feriado, estou em casa só eu e minha esposa, então, só concluindo para quem chegou agora, para vocês saberem que tem uma conclusão. Eu estou falando sobre verdades que a igreja não pode esquecer. E a primeira verdade é o espírito do anticristo é real e bíblico. E aí falei que o anticristo no seu espírito nos convida para um confronto social e ideológico. E muitos estão indo combater de carne, com enfrentamento carnal, certo? Simplesmente com enfrentamentos humanos. O anticristo tem o objetivo de profanar o sagrado. Nós tivemos aí há pouco aí, né, os museus, os artistas, e quem falou contra cristão é intolerante. Intolerante. Os museus, os artistas, não é? Tudo isso nós vemos aí. Profanar o sagrado, símbolo religioso colocando no ânus, na vagina de mulher. Meu irmão, o negócio foi feio, foi baixo dessa raça do Satanás aí, que muitos cristãos defendem, viu? Que eles compõem um grupo esquerdista, né? Bom. A banalização da fé, eu estou concluindo. Banalização da fé, banalizar a nossa fé. Pastor não vale nada, pastor é bandido, corrupto, padre é pedófilo, religioso é símbolo de destruição. Aí vem o anticristo surgindo debaixo das barbas da difamação da nossa fé como Salvador, ok? Com a mensagem de paz e amor e de tolerância. Quem são eles para falar da paz do nosso Cristo? Aí eu volto aqui, capítulo 6 de Apocalipse. A falsa paz do capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, ela virá disfarçada, travestida. E você, cristão, que não tem o Espírito Santo, pode comer essa isca aí, pode morder essa isca. Então eu falei também que o amor de muito haveria de esfriar. Eu estou concluindo, viu? Esfriar. Eu falei do aumento do pecado, ok? O amor de muito esfria, por causa do aumento do pecado. Esse aumento do pecado se deve ao aumento da ciência e tecnologia profetizado por Daniel. Tu vai até o fim, nos últimos dias a ciência e o saber se multiplicarão. Entendeu? Haverá o aumento do pecado e da transgressão, como hoje, certo? Depois eu falei sobre os sinais da vinda do Cordeiro e do fim. Sinais sociais,
sinais sociais, fome, peste e guerras, sinais sociais, conflitos, fome, peste e guerra, sinais naturais da natureza, terremotos, tsunamis, maremotos, catástrofes, enchentes, e mais furacão, vulcão, e mais algumas coisas estão acontecendo. E falei também de sinais espirituais dentro da religião. Surgimento do falso culto, do falso profeta, do falso Cristo. Surgimento... Eu vou dar um alerta aqui, viu? Cuidado. O segredo do anticristo é tornar o homem no centro. O culto, ok? O homem no centro. Tirar Cristo do centro e colocar uma figura humana, assim como colocou a figura papal no catolicismo. Precisamos ter cuidado com os papas cristãos que estão surgindo. Isso é uma estratégia do anticristo, porque quando eu levo as pessoas a apreciar o homem, não terei nenhum problema de receber o anticristo adorando esse camarada. Então, os nossos cultos daqui para frente, eles vão se tornar muito homocêntrico, entendeu? Ok? Em que o homem vai estar no centro, entendeu? Onde o ser humano vai passar a ser figura principal do culto, adorado. E o povo de repente vai esquecendo de Cristo, vai lembrando de um homem, de um líder. O líder é para ser honrado, respeitado, ok? É honrado e respeitado. Mas glorificação e honra, entendeu? Adoração ao nome de Jesus. Então falei dos sinais na religião, que é os falsos mestres, os falsos profetas, o falso Cristo, os falsos Cristo e o falso culto. E termino falando da paz que o anticristo vai trazer, que é uma falsa paz, mas de aparência cristã, travestida de sentimentos cristãos, porque o anticristo ele vem tentando dar uma de Cristo, tentando ser até melhor. Ok? E aí ele vai trazer a paz da tolerância, vamos todo mundo se reunir aqui, e esses crentes são intolerantes, esses crentes aí falam grosso e tal. Ok? Socialmente será aceito o anticristo, porque a sua política social no início será ótima. E revelará-se maligno, se revelará maligno, pois um tempo, a Bíblia fala da metade da semana, não vou entrar nesse âmbito, porque isso aí se tornaria uma aula de escatologia e eu não vou entrar nesse âmbito. Então eu quero concluir aqui, compartilhe esse vídeo. Eu sei que ele não está na melhor qualidade, também minha didática no momento também não foi a melhor. Minha explicação, não usei praticamente textos bíblicos, me baseei apenas em um texto, mas essa é a mensagem. E a igreja precisa se acordar. Pastor, mas antes de terminar, diga qual é a arma que a igreja tem que usar. Qual é a arma? Irmãos, eu vou repetir. A arma da igreja é a mesma, não mudou não. Pastor, a arma da igreja são bons deputados lá. Amém. Eu voto em deputado evangélico e peço o voto. Amém, isso é bom. Mas não é a arma da igreja. Não é a arma da igreja. Deputados lá não é a arma da igreja. Bom, a arma da igreja é o confronto. Ir para cima para esses bandidos respeitar a nossa fé. Não é a arma da igreja. Deixe que os advogados reivindiquem o nosso direito no tribunal, se for possível. Existem leis e nós nos utilizamos dessas leis também, mas não é a arma da igreja. A arma da igreja é fazer uma passeata, ir para a rua e tentar suplantar os nossos inimigos. Não é a arma da igreja. A igreja cresceu e prevaleceu no meio das grandes perseguições, mortes, leis contraditórias. Não tinha nem político para defender. A igreja cresceu. O Império Romano perseguiu os cristãos de tal forma. Quando o imperador se acordou, 50% do Império Romano era de cristão. Aí Constantino teve que dar uma de cristão. Ninguém detém uma igreja que ora com a Bíblia na mão. Ninguém detém uma igreja que se entra na presença de Deus. E os deputados? Deus vai levantando. E as leis? Deus vai trabalhando. Só que o problema da igreja atual é que se cobriu com os aparatos humanos. Estão se esquecendo que a igreja ainda é a noiva do Cordeiro. A igreja ainda é a noiva eleita que foi chamada aos comprados, que faz parte de um sacerdócio real e santo. E são eleitos e chamados a morar no céu, o qual Cristo é o cabeça dessa igreja. Não vamos para o confronto ideológico.
Não vamos para o embate do enfrentamento para a vala comum. Vamos abrir o evangelho e vamos voltar às verdades eternas. Vamos dobrar os joelhos como igreja. Hoje a coisa mais difícil é você botar um crente de joelho. Hoje os crentes aí estão tudo só vestindo o que é profano e rasga as roupas todas e tal. E hoje não é mais pecado. Chega na igreja, chora e a lágrima desce e a gente olha no semblante e vê que é um choro de opressão espiritual. Não há uma liberdade do espírito. Claro que isso não é generalizado, viu? Entendeu? Há uma falta de discernimento espiritual. A igreja atual precisa de um dom chamado discernimento. Discernir os espíritos. Já fui pregar em igreja e o Espírito de Deus falar comigo, ó. Tenha discernimento aqui. E olhar para as pessoas e ver o que eu não vou dizer a vocês. Sentir o que eu não vou dizer a vocês. E o povo está lá chorando até. E Deus falar comigo. Não estou nesse choro. Eu não estou. E me leva para as escrituras. Então, queridos, eu vou concluir, eu não sei nem há quanto tempo eu estou aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui na minha tela, mas eu acredito que tem mais de meia hora, certo? Eu entrei sem anunciar, não convidei ninguém, certo? Mas eu quero concluir. Falando uma mensagem para a igreja, se você é a igreja de Cristo, se você é a igreja do Senhor, esse vídeo aqui não é para difamar pastor, nem perseguir igreja, nem desonrar líder espiritual para ser honrado, aprenda isso, honre seu pastor. Não compartilhe mensagens de difamações a ninguém, ok? Seja um instrumento nas mãos de Deus. Pregue o evangelho genuíno e verdadeiro. Não precisa ofender as pessoas. O evangelho já é o suficiente. Ame as pessoas, porque a mensagem da paz, a mensagem do Calvário é nossa ainda, viu? A cruz de Cristo é a nossa mensagem. Eu amo a mensagem da cruz. A cruz de Cristo ainda é a nossa mensagem. Não é do LGBT não, ok? Não é da esquerda não. Que o Cristo social. A mensagem é dos remidos, lavados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. A mensagem do Evangelho é de quem nasceu de novo. É de quem foi alcançado por Cristo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, não falei o nome de ninguém que entrou aqui, ok? Até porque eu não tive tempo. Ou a gente atenta para os nomes ou atenta para o nosso tema. Então, um forte abraço a todos. Deus o abençoe, entendeu? E que Deus poderosamente esteja guardando nossas vidas e nos abençoando. E que a igreja atual, ela se desperte, ela volte-se para Deus, por meio das escrituras sagradas e da oração. Deixa eu só dizer um negócio. Oração sem escritura não resolve. Escritura sem oração, oração sem escritura é sensacionalismo. Escritura sem oração é farisaísmo. Ok? Equilibrar o negócio aí. Então, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E fica na paz e até a próxima, quando Deus nos der um novo tema para a gente compartilhar com vocês. Compartilhe esse vídeo aí, compartilhe aí e Deus abençoe a todos. Fica na paz, um abraço. Quem entrou no final, depois clica lá para assistir o vídeo do início. Um forte abraço a todos, que Deus o abençoe.